Bem, pessoal, aqui é o professor Fernando. Nossa aula de hoje será de física, sobre a composição de movimentos, né? Ok? Que tem o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, tá? É o que a gente vai ver hoje, certo? As duas partes que são o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, certo? Primeiro a gente vai ver o lançamento horizontal. Todo lançamento horizontal ele tem duas composições, né? Ele tem dois componentes, a componente horizontal e a componente vertical. Então, caso não houvesse a força de gravidade, ele só existiria para ele a componente horizontal. Então, toda vez que ele fosse lançado horizontalmente, ele ia continuar. Como existe a força da gravidade, faz com que ele caia fazendo um arco de parábola. Então, esse arco de parábola decomposto gera a componente horizontal e a componente vertical, certo? A aceleração que age sobre o lançamento horizontal nada mais é do que a aceleração da gravidade, tá? Então veja aí, ó, a decomposição do movimento, né? Certo? Então eu tenho meu movimento horizontal e eu tenho meu movimento vertical. Perceba que a velocidade inicial com que ele é lançado horizontalmente, ela permanece constante, ó, é VO, 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 é a mesma velocidade, mas a velocidade com que ele cai, né, com que ele vai se aproximando do solo, ela vai aumentando, ó, de V1 passa para V2, de V2 passa para V3, ok? Então na verdade eu tenho duas componentes no lançamento horizontal. Minha componente vertical é minha componente horizontal, minha componente vertical. Então na horizontal, o que importa para a gente é o que a gente chama de alcance horizontal, certo? Que é nada mais é do que a velocidade inicial com que ele foi lançado vezes o tempo com que ele chega ao chão. Lembrando, o tempo com que ele chega ao chão é tempo de queda. A gente lembra lá de queda livre, né? Lá do movimento verticais no vácuo. Então o tempo com que ele chega ao solo é o mesmo tempo de queda lá de queda livre, tá? Então meu alcance horizontal nada mais é que a velocidade inicial com que ele foi lançado, ok? Vezes o tempo com que ele chega ao chão ou o tempo de queda, tá? Percebam uma coisa. Para que ele seja lançado horizontalmente, ele tem que vir a uma certa velocidade inicial e ter uma certa altura do solo a partir do momento que começa o lançamento horizontal, certo? Na vertical, eu tenho o que a gente chama de V de Y, né? Na horizontal eu tenho V de X, na vertical eu tenho V de Y, ok? Como é que eu calculo V de Y, professor, da vertical? Então veja, a gente está vendo aqui que ele pegou se aproveitou da equação horária da velocidade, né? V de Y igual a velocidade inicial de Y vezes a aceleração vezes o tempo, tá? Como não existe velocidade inicial de Y, então meu V de Y é a gravidade vezes o tempo, ok? Que lembra a mesma coisa de velocidade de chegada ao solo lá de queda livre, né? Que é gravidade vezes o tempo de queda, certo? Para calcular uma altura vertical em um instante qualquer, tá? Eu também aproveito aquela fórmula de altura de queda livre, ó. Δs de y, porque é uma altura vertical, confere? Então tudo que é vertical eu relaciono com y, tudo que é horizontal eu relaciono com x, né? E aí eu vou ter ΔS de y, gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2, ou seja, eu peguei a equação do sorvetão e adaptei para lançamento horizontal, certo? E por último, eu peguei Torricelli também e adaptei para lançamento horizontal. Por quê? A velocidade inicial da parte vertical ela não existe. A velocidade inicial só serve para a gente na parte horizontal, que é a parte com que ele faz o lançamento, tá? E aí, meu V de y ao quadrado igual a 2 vezes a gravidade vezes ΔS de y, que é a altura vertical, tá? Então eu tenho essas três fórmulas que eu posso utilizar na vertical, na componente vertical, porque na horizontal eu só tenho um alcance, certo? Lembrando que na componente vertical é como se eu estivesse lidando com queda livre, ok? A aceleração é a gravidade, certo? Não existe velocidade inicial, ok? Que a partir do momento que ele se desprende com aquela velocidade inicial, mas aquela velocidade inicial só serve para a minha horizontal, para a vertical é como se ele partisse do repouso, ok? Lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo é aquele lançamento que a gente faz que incide sobre ele um certo ângulo alfa qualquer. Vocês estão vendo aí? O cara está lançando uma bola
provavelmente de basquete ou de handebol, não sei, né? E ele está formando, em relação à horizontal, ele está formando, ó, um ângulo alfa qualquer. Confere? Isso é o que a gente chama de lançamento oblíquo. Ele também é decomposto em dois movimentos, né? Eu tenho o movimento vertical e eu tenho o movimento horizontal. Lembrando, veja aqui. Quando ele sai, quando ele começa aqui, quando ele vai começar o seu lançamento, ele tem VO de X e VO de Y. E a resultante desses dois é VO. Mas ele tem um ângulo alfa qualquer aqui, como ele vai ser lançado. E aí ele começa a subir obliquamente, né? A partir do ângulo alfa qualquer. Perceba que V de X e V de Y, e ele continua, né? A partir do momento que ele é lançado, V de X ela é constante. Ó, ela não diminui, tá? V de X ela é constante. Já a V de Y, você percebeu aqui que a velocidade inicial com que ele lançou aqui foi grande, ela foi diminuindo quando ele alcança a altura máxima, V de Y zero. Ok? Quando ele alcança a altura máxima, V de Y zero. E a partir do momento que ele vai descendo, V de Y vai aumentando. Confere? Lembrando, muitas das vezes eu vou pegar questões em que subindo eu vou contra a aceleração gravitacional. Então eu tenho alguma coisa negativa. E descendo eu vou a favor da minha gravidade. Então eu tenho alguma coisa positiva. Tá? Mas basicamente, essas são as primeiras pré-definições de lançamento oblíquo. Primeiro tem que ter uma angulação alfa diferente de zero em relação à superfície com que ele vai ser lançada. Tá? É decomposto também em duas componentes, a horizontal e a vertical. A componente vertical, quando ele chega na altura máxima, zero. Tá? Eu fico só com a componente horizontal, que é a velocidade inicial com que ele foi arremessado obliquamente. Tá? Então eu tenho aí na horizontal, eu tenho V de X, né? Ok? Que nada mais é que a velocidade inicial vezes o cosseno do alfa. Decomposição lá de vetores, né? Eu tenho o alcance horizontal, ok? Porque o alcance horizontal é V de X vezes o tempo. Como eu sei que V de X é velocidade inicial vezes o cosseno, então meu alcance horizontal é a velocidade inicial com que ele foi lançado obliquamente, vezes o cosseno do ângulo que foi formado entre ele e a superfície, e vezes o tempo, ok? Que ele chegou a tocar o solo de volta, ou um tempo qualquer, né? Certo aí? Já na vertical, eu tenho a componente vertical, né, da velocidade, que é V de Y, que é, pela decomposição de vetores, velocidade inicial vezes o seno de alfa, né? Eu tenho um espaço vertical para um tempo qualquer, tá aqui, ó, S de Y, que é espaço inicial de Y mais a velocidade inicial de Y vezes o tempo, mais AT ao quadrado vezes 2, tá? Isso aqui é sorvetão adaptado para o componente vertical do lançamento oblíquo, tá? E eu tenho também como descobrir V de Y, se eu tiver a velocidade inicial de Y mais aceleração vezes o tempo, vovô pegou vovó, né? Certo? E aqui eu tenho torricela adaptada para a vertical, que é V de Y ao quadrado igual a VO de Y ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S de Y, ok? Porque eu estou trabalhando com a parte vertical, tá? Mas, professor, me diga uma coisa, a gente utiliza essas fórmulas? Sim e ao mesmo tempo não. Quais são as fórmulas que a gente mais utiliza em lançamento oblíquo? Tá aqui, né? São as três principais fórmulas que a gente utiliza. Primeira, tempo de subida. Qual é o tempo que ele gastou para alcançar a altura máxima? Tá aí. Velocidade inicial vezes o seno de alfa sobre a gravidade. Esse é o tempo necessário para que ele alcance a altura máxima. Lembrando, quando ele alcança a altura máxima, a velocidade de y da componente vertical é zero. Ele só fica com a velocidade da componente horizontal. Tá? Qual é o tempo que ele permaneceu no ar? Ou seja, saiu do solo, subiu sobre um alfa qualquer e voltou ao solo. É só pegar o tempo de subida e multiplicar por 2. Tá? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se ele subiu, né? Se ele saiu da superfície, alcançou a altura máxima e depois voltou para a mesma superfície no mesmo nível. Tá? Cuidado aí, porque muitas vezes a gente diz assim, é 2 vezes o tempo de subida e o cara lançou ele obliquamente, mas em vez de ele voltar para o solo, ele voltou para uma altura abaixo do solo. Ele já tinha uma altura em relação a uma superfície, né?
E aí realmente o tempo total de voo muda, certo? E o alcance horizontal, tá? Ou alcance máximo, né? Como a gente diz. Nada mais do que a velocidade inicial ao quadrado, a velocidade com que ele foi lançado, vezes o seno de 2 vezes o ângulo que ele foi lançado. Né? Então, se o ângulo foi de 30, vai ser o seno de 60, dividido pela gravidade. Tá? Essa aqui realmente são as 3 principais fórmulas de lançamento oblíquo. Tá? E aí, ó, só para a gente ver quais são, como se comportam os ângulos para lançamento oblíquo, né? Então veja, eu tenho a linha laranja, que é um ângulo de 15 graus. Ele nem tem alcance vertical, nem tem alcance horizontal, né? Quem tem melhor alcance vertical seria o ângulo de 75 graus, que é a linha vermelha, né? E quem tem o melhor alcance horizontal seria o ângulo de 45 graus, tá? Por isso que muitas das vezes, quando a gente leva o pessoal para participar, os alunos fazendo lançamento para as Olimpíadas Brasileiras e Pernambucanas de foguete, né? A gente constrói a base do foguete sob um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque a gente precisa que ele tenha alcance horizontal e não vertical. Ou seja, que ele percorra a maior distância possível a partir do ponto de lançamento e não a maior altura máxima. Ok? E aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco de lançamento horizontal e oblíquo, tá? Ok? São apenas alguns detalhes, né? Se liguem nas questões, tá? Porque a gente precisa, né? Precisa das fórmulas, das principais fórmulas de lançamento oblíquo e lançamento horizontal, para que a gente possa chegar à resposta dos nossos problemas, tá? Pessoal, obrigado, valeu por hoje.